Bom, eu agradeço a doutora Silvia, presidente da mesa, quem cumprimento meus colegas de mesa, colega, desembargadora, juíza, professora Magda Biavassi, com sua belíssima exposição, a quem cumprimento mais uma vez, o professor José Dari Krain, tive a honra de ser seu aluno lá na Unicamp, no curso mais rápido, o amigo Nasser, doutor Nasser, companheiro de luta. Quero cumprimentar todos os senhores advogados aqui presentes, o fazendo na pessoa aqui de advogados militantes e também combatentes, doutor Xixo, Wilson Ramos Filho, doutor Sidney Machado, que aqui se encontra, a doutora Clair, deputada federal, lá na época exatamente que eu presidia na Matra, e com ela tive bastante contato, sempre muito profícuos nos nossos contatos. Os colegas magistrados, Fabrício, é uma satisfação reencontrá-lo, Paulo Boal, com quem já conversei, almocei hoje, mais cedo, e o colega Arion também, que esteve aqui, palestrou. Então eu quero agradecer a todos os dois institutos pelo convite, o faço na pessoa do Dr. Nasser, que foi quem entrou em contato comigo. É uma imensa honra retornar a Curitiba. Estive aqui praticamente nos últimos 5 anos, pelo menos uma vez por ano, convidado aí por diversas entidades. E no final de semana eu conversava com um amigo, juiz do trabalho, progressista, e dizia ele, vou a Curitiba na próxima semana. Aí ele me falou, preparou o habeas corpus? Eu falei, não, eu vou depois da terça-feira, da quarta-feira, eu chego na quinta-feira à noite lá. Você vai fazer o quê em Curitiba? Ele é de um humor e de um humor ácido, Gilberto Leitão, que você conhece. Não, eu vou lá num ato em defesa do direito do trabalho. Ele disse, então, reforce seus argumentos. Eu vou no habeas corpus, porque a prisão é mais provável ainda nesse momento. Então, com esse espírito, evidentemente, do humor ácido do meu amigo, mas sabendo da democracia que reina aqui em Curitiba, entre a imensa maioria de sua população, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre um tema tão importante em momento por demais tenebroso da história do Brasil. Por demais tenebroso, e aqui com uma aula magnífica da professora Magda Biavassi. E é evidente que não é possível falar em reforma trabalhista, em retrocessos sociais, em estado de exceção, sem tentar pontuar isso do ponto de vista histórico, da própria história do capitalismo. Afinal de contas, o capitalismo, esse regime econômico, sistema econômico da dominação, da exploração, que se consolidou se consolidou com muita força no século XIX, mas que por alguns séculos, pelo menos por 5, 6 séculos, ele deitou as suas raízes para se consolidar no século XIX. E o capitalismo, durante todo esse período, especialmente na segunda fase de acumulação primitiva, ele sempre o fez através da máxima exploração. Não imaginem que o capitalismo surgiu de noite para o dia ou surgiu lá, se consolidou com a Revolução Francesa, que é apenas um marco político da chegada da burguesia ao poder. Durante vários séculos, as raízes do sistema capitalista, especialmente da primeira fase de acumulação primitiva, determinou-se que o trabalhador, os camponeses, os pequenos camponeses, foram expropriados, foram retirados de suas propriedades para tornar a terra um bem comercializável. E a partir daí iniciou-se um processo de proletarização dos trabalhadores que foram levados às cidades para viver na miséria ou para serem proletarizados ao longo dos séculos. E não imagine que tudo isso foi feito sem a força, sem a ação do Estado. O Estado foi fundamental. O Estado foi fundamental, especialmente na segunda fase da acumulação primitiva, e depois já nos séculos XVIII e XIX, para implantar, para aprovar leis duríssimas anti-trabalho. As leis duríssimas anti-trabalho que puniam o trabalhador, que tinham as greves, os movimentos sociais reivindicatórios como movimentos, na verdade, contrários ao Estado e punidos, portanto, com prisão.
os contratos, os limites dos contratos eram os contratos de total poder conferido aos patrões. Essa história de que o liberalismo é a liberdade absoluta de contratação é falsa. O liberalismo é a liberdade para o capital explorar. E para isso é preciso ter todo um arcabouço para fundamentar a exploração. Portanto, se pudéssemos falar nas primeiras leis antitrabalho, nessa relação clássica, já pré e durante o capitalismo, essas leis foram leis de repressão. Foram leis de repressão. Marx trata isso de forma magnífica no Capital, quando vai revelar como é, por exemplo, que os juízes ingleses lidam, os juízes de paz, os juízes ingleses lidam com os conflitos entre capital e trabalho, com a máxima dureza. Com a máxima dureza. Tinha previsão, por exemplo, uma lei que era estabelecido, por exemplo, que o empregado não poderia jamais reivindicar além daquilo que estivesse previsto no contrato. Se o empregador pagasse, pena de 10 dias de prisão. Se o empregado recebesse, a prisão era dobrada. Então, foram vários anos, até, inclusive, já do período do Código Napoleônico, de leis e mais. O Código Napoleônico, um código com mais de 1000 artigos, com 17 artigos tratando das relações de trabalho, todas, inclusive, para punir o trabalho, para manietar o trabalho. Portanto, ao longo da história, o trabalho, durante a fase pré e capitalista, foi de intensa repressão ao trabalho e todas as suas organizações. O capitalismo se consolidou, portanto, com a alta repressão e intervenção do Estado, o que não tem nada, em tese, de liberal. Quer dizer, o liberal, na verdade, é o liberal para os capitalistas, né? Liberdade absoluta de exploração, mas, por outro lado, o Estado agindo com o braço, com a mão forte para punir o trabalhador. E no Brasil não foi diferente, essa conformação do capitalismo no Brasil não foi diferente. O que tem diferente no Brasil, na verdade, numa análise muito rápida, a professora Magda de alguma forma já abordou, foi a forma de inserção no Brasil no capitalismo industrial, tal como já tinha ocorrido em outros momentos, que se deu por intermédio da negociação pelo alto, de um grande pacto entre as elites do Brasil. As elites do Brasil sempre foram muito espertas nesse sentido, de fazerem grandes conchavos para punir o trabalho. Os processos, inclusive, de luta, sempre foram capazes de manietar, de manobrar. E não foi diferente na inserção do capitalismo industrial a partir do início do século XX. Foi um capitalismo industrial de grandes conchavos com a burguesia rural, com o financiamento internacional e com a burguesia industrial emergente, de modo a excluir a classe trabalhadora, de modo a, por exemplo, a deixar milhares e milhões de trabalhadores do campo completamente excluídos a partir de um processo em que não mexeu na estrutura fundiária, não fez reforma agrária. Portanto, é aquilo que o professor Rui Mauro Marini, tão desconhecido no Brasil, lamentavelmente, descreve com uma precisão na sua dialética da dependência, que é a tese da superexploração da força de trabalho, que, aliás, é um debate que ele tem com este ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e com o Zé Serra, debate intenso, que ele mostra que a mais-valia em países como o Brasil, ela se dá de forma diferente e de forma mais avantajada. Exatamente porque as relações de trabalho são relações de trabalho ainda muito mais, com muito maior nível de exploração da classe trabalhadora. Com muito mais exploração da classe trabalhadora. Então, de modo que qualquer reforma trabalhista, qualquer reforma do sistema, vai afetar os trabalhadores em qualquer lugar do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. A diferença é que nesses países de economia dependente, de uma origem, de uma tradição colonial escravista, que não conseguiu eliminar essas tradições, essas reformas elas se fazem sentir com muito maior força. Ou seja, a classe... E, por outro lado, encontram conformação a essas medidas com muito mais facilidade, como é o caso da terceirização e banco de horas. Mas elas produzem, doutor Nássio, têm a capacidade de criar um grau de exploração ainda mais elevado, em países como o nosso, que ainda
não resolveu vários de seus problemas. E eu não tenho dúvida que, nesse sentido, nós poderíamos discutir qual é a natureza do direito do trabalho, como é que ele se põe na história. Já porque há algum tempo foi dito, propagado, de que o direito do trabalho era o grande freio das revoluções sociais mais intensas. E o direito do trabalho é guardado realmente de um paradoxo. Se ele, por um lado, pode, em tese, frear o fim da sociedade capitalista, por outro lado, ele é um intruso na sociedade capitalista. Ele não faz parte do cenário do capitalismo. Ele é um intruso, ele é admitido para uma determinada conformação histórica de um momento. Então, em todo momento em que o capital se acha com poder e capacidade, com crise, ele vai buscar no trabalho, que é a sua fonte de riqueza, o trabalho explorado, ele vai buscar aumentar os níveis de exploração, do ponto de vista histórico. Então, porque o sistema capitalista é um sistema de produção desorganizado, é um sistema realmente profundamente revolucionário, quando promoveu alterações profundas no modo de produção, quando foi capaz de revolucionar a tecnologia, produzir riquezas monstruosas na Inglaterra, por um lado, e miséria absoluta da imensa maioria do povo, da classe trabalhadora. Nesse sentido, ele é. Mas o sistema capitalista, portanto, ele convive com esse dilema de que, como produz de forma desorganizada, ele sempre entra em crise. E a primeira grande crise do sistema capitalista que nós conhecemos não é uma crise de sobreacumulação, como nós vivemos hoje. É uma crise de superacumulação. A crise do final do século XIX é uma crise de superprodução, é uma crise que as potências capitalistas ou que as nações imperialistas vão precisar de buscar novos mercados e buscar mão de obra mais barata. Portanto, isso que, afinal, do ponto de vista liberal, na leitura, inclusive, dos eminentes professores da Unicamp, vão redundar na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Esse modelo. Pois bem, durante 30 anos, como disse a professora Magda, houve um pacto aí por várias razões entre o capital e o trabalho, o estado de bem-estar social. Mas o sistema, como é de sua própria natureza, ele enfrentou esse sistema, embora tenha produzido, propiciado revolução tecnológicas, acumulação de riquezas e, portanto, PIBs elevadíssimos e tudo mais, estado do bem-estar social nos moldes do sistema capitalista nos países da Europa Ocidental, mas, ao mesmo tempo, essa paz se esgotou porque o regime já não acumulava como antes, no final dos anos 60 e início dos anos 70. Talvez a crise do petróleo é apenas o ponto de culminância dessa crise do sistema. E, desde então, o sistema capitalista vem se reinventando, procurando, de novo no trabalho, a sua fonte de riqueza, extrair todas as vantagens possíveis. E, nesse sentido, a terceirização, que surge com maior contundência no Japão, a partir das suas necessidades de um país derrotado, massacrado pela Segunda Guerra Mundial, com necessidade surge todo um modelo de produção e, sinteticamente, de forma muito sintética pelo tempo, a terceirização ganha corpo e forma no Japão e depois se expande para a Europa e para os demais países, como um modo claro, uma vertente clara de conteúdo econômico. A terceirização ela foi criada basicamente para reduzir os custos da mão de obra, a subcontratação. O que um deputado do Partido Comunista Japonês dos anos 70 lamentava a relação da empresa principal, das montadoras com as subcontratadas. Tinha o deputado japonês, num discurso histórico, estava profundamente preocupado e angustiado com a situação das subcontratadas, já nos anos 60, no Japão. Da subcontratada, nem dos trabalhadores. Portanto, a terceirização, essa forma de descentralização produtiva, ela nasce como uma necessidade do capital de tentar superar a sua crise de sobreacumulação. É evidente que todos os países vão depois beber na fonte do Japão, do sistema toyotista e do modo de fragmentação do processo produtivo. E não há dúvida de que
Se não foi o propósito, mas eu acho que também foi o propósito, a razão primeira de ser da terceirização é de ordem econômica. Mas um outro ingrediente, não menos relevante nesse cenário, professor Jadari, é o de conteúdo político. É aquele que permite a fragmentação da classe trabalhadora em sua organização sindical. Este, talvez, o grande golpe de mestre da terceirização, que tem produzido miséria. Eu não preciso dizer, e não há tempo para dizer, o que a terceirização tem causado no Brasil e no mundo. Eu tenho uma pesquisa de 2014, 2015, todos publicado em 2015, que eu faço uma relação entre terceirização e acidentalidade do trabalho entre 3 categorias: petroleiros, eletricitários e construção civil durante a Copa do Mundo. Essa relação é de lá, a partir de, no caso da Petrobras e da construção civil, com base em fontes, em dados produzidos pela Fundação COGE e também pelo DIEESE, e a gente vê que a relação, por exemplo, os eletricitários, Fabrício, para se ter uma ideia, no espaço de 10 anos, a relação, a taxa de mortalidade entre terceirizados e empregados das empresas centrais é de 5,7. Para cada trabalhador da empresa principal que morre no setor terceirizado, morrem 5,7 trabalhadores terceirizados. Na Petrobras, essa relação, num período de 20 anos, quase 20 anos, 18, 17, 18, de 95 a 2013, essa relação, em alguns anos, chega a ser de 12, 14, mas a média em 19 anos chega a 7,8. Ou seja, para cada trabalhador da Petrobras que morre, morrem 7,8 trabalhadores terceirizados. Talvez o exemplo mais evidente do que são as relações de trabalho e concreto na terceirização tenha ocorrido na Petrobras durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que motivou, inclusive, uma ação civil pública. Os trabalhadores da Petrobras, nos anos 90, e terceirizados, encontravam-se em uma operação em alto mar e foram alertados pelo sistema de segurança que eles deveriam retornar à plataforma porque teria ali ocorrido um risco. Os trabalhadores da Petrobras retornaram, os 6 terceirizados morreram. Isso tem uma ação civil pública movida pelo procurador Rodrigo Carelli, do Rio de Janeiro. E morreram por quê? Porque os equipamentos de proteção, os alertas eram precários. E a terceirização jamais vai poder fornecer condições iguais de trabalho. Porque, da sua lógica, a redução de custo. Então é impossível ter ambiente saudável de trabalho com terceirização, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. É impossível. Isso é falácia. Falar em terceirização com condições dignas, minimamente dignas, isso não é impossível. Terceirização existe para reduzir custos. Então, nesse sentido, o exemplo da Petrobras é contundente do que ocorreu, o que tem ocorrido todos os dias. É também o que nós podemos verificar nas obras da Copa do Mundo. Professor Wilson Ramos Filho Xixo. Morreram 12 trabalhadores nas obras da Copa do Mundo e nos estádios que foram construídos no mesmo período, incluindo o do Grêmio no Rio Grande do Sul e o do Palmeiras em São Paulo. 12 trabalhadores, 11 deles eram terceirizados. Eletricistas, mestre de obra, carpinteiro, 11 eram terceirizados. Do ponto de vista da organização do sindicato, trabalhando na área de escravo, existem várias pesquisas revelando, e aqui principalmente de um estudante da Unicamp de pós-doutorado, o Vitor Filgueiras, que é também auditor fiscal de trabalho, que mostra a relação entre terceirização e trabalho terceirizado do Brasil, que chega entre os percentuais de 80% a 90%, entre os casos flagrados com trabalho análogo de escravo. Não é preciso dizer que a construção civil está repleta de terceirização e, portanto, de precarização total. A indústria da alta moda, todas as roupas estão sujas de sangue dessas altas moda, alta costura. A Zara, por exemplo, já foi punida diversas vezes no Brasil. Aquele prédio que desabou em Bangladesh em 2013 é um reflexo da terceirização. Afinal, Bangladesh se tornou, na Ásia, um país para receber toda a alta moda, empresas europeias, principalmente inglesas, empresas norte-americanas, para lá se deslocaram para produzir de forma barata. E um prédio que não tinha capacidade para receber aquela quantidade de pessoas desabou. E ali quase todos, morreram mais de 1.000 trabalhadores, 2.000 ficaram
sofreram algum tipo de lesão, e é um reflexo muito bem. Depois as empresas aparecem lamentando, falando que não sabiam quem eram os seus contratados. Ora. Talvez até o que ocorreu, trabalho barato, trabalho precário, os riscos, trabalho terceirizado. Nós temos um exemplo recente do Brasil que pode, de alguma forma, se encaixar nessa questão da segurança no trabalho. O que ocorreu no avião, um acidente recente do Brasil, de um voo sair daqui de Santa Catarina, né, de Chapecó, voo a custo baixo, o voo de uma empresa que não tinha a menor condição de funcionar, voo de uma empresa que funcionava lá em conchavo com os dirigentes da Federação Sul-Americana de Futebol e outras coisas mais, que tinham um preço de metade do que uma companhia aérea brasileira, que vitimou mais de 70 pessoas, 70 trabalhadores, entre jogadores de futebol, comissão técnica, jornalistas e outros, estavam naquele fatídico voo do dia 30 de novembro de 2016. É o que o custo baixo nos apresenta, né? Então, nesse sentido, a terceirização ela não pode ser domesticada ou ter uma terceirização que, em tese, poderia ser aquilo que se diz uma terceirização civilizatória. É impossível. Terceirização é incompatível com a civilização e com o direito do trabalho. Não vou nem falar do ponto de vista constitucional e legal, porque não há tempo. Mas eu quero, depois disso, apresentar, na verdade, rápidas pesquisas, de forma muito rápida, mostrando que, do ponto de vista da organização sindical, tem uma pesquisa muito relevante, das primeiras produzidas no Brasil, uma das maiores estudiosas da terceirização, que é da professora Graça Druck, na Bahia, uma pesquisa de campo, em que ela revela o que ocorreu lá nos anos 80, nos anos 90, nas empresas químicas e petroquímicas da Bahia. Ela diz que uma significativa redução da base sindical, fato que tem enfraquecido o sindicato, agravando sua posição definitiva. Posição do conjunto do movimento sindical diante do processo de transformações na gestão e organização do trabalho, em especial o TQC e a terceirização. Isto influencia também a evolução do número de sindicalizados no Sindiquímica. No caso da ação sindical, frente à terceirização, é a qualidade total. Depois tem uma pesquisa também desenvolvida na Bahia por Selma Cristina Silva e Tânia Franco, que mostram que no complexo industrial também lá da RMS, realizada entre 2004 e 2006, as professoras revelam que a terceirização institui uma fragmentação objetiva no seio da classe trabalhadora, na medida em que estabelece um fosso entre trabalhadores do núcleo estável e trabalhadores terceirizados. Tem a pesquisa também do Yuri Rodrigues da Cunha, revelando também a pesquisa de campo sobre terceirização, e várias outras que, inclusive uma no âmbito da FUNCAMP, da Fundação do Desenvolvimento da Universidade Estadual de Campinas, mostrando também essa pesquisa da professora, nesse caso, da professora Paula Regina Pereira Marcelino, que mostra que terceirização e estrutura sindical, portanto, se interrelacionam e compõem justamente com todas as demais investidas do capital sobre o trabalho, desemprego, combate ideológico do sindicalismo, políticas econômicas, recessão, e aí vai. Tem várias outras pesquisas que eu indico na prática, para não ficar só no discurso, revelando que, na verdade, a terceirização, ela se opõe, ela se contrapõe à organização sindical. Ela se não dilacera, aí não vou estudar quais são as causas, por que nós chegamos a esse estágio, se foi o sindicalismo que não foi capaz de reagir e barrar a terceirização, ou se a terceirização ela se pôs de um modo que ela atropelou o movimento sindical. Então nós devemos talvez fazer essa avaliação sem qualquer tipo de maniqueísmo, para verificar de que realmente o sistema foi bastante inteligente em construir essa voz, mas ao mesmo tempo os sindicatos também não tiveram no mundo inteiro essa capacidade de enfrentar os sindicatos, os partidos de esquerda, os partidos operários, não tiveram a capacidade de reagir à altura do que representa a terceirização. E eu vou concluindo para o final para dizer que, falar do problema do Brasil desse momento, para tentar contextualizar de uma forma muito rápida. A professora Magda Biavasque citou o Neumann, um autor importante para compreender o direito do trabalho. E aí, professora Magda, nós podemos, colega Magda, colega de magistratura, colega de luta, sobretudo, nós podemos utilizar Neumann também para verificar o que é justiça política. Nós podemos ir além de Neumann e observar também que Scheim, outro autor alemão,
que vivenciaram o período antes e pós Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, o que ocorreu na Alemanha em 1918, que alguns declaram como revolução, mas pelo menos foi uma reforma, e a Constituição e a República de Weimar diz muita coisa, afinal é uma Constituição repleta de direitos sociais, mas essa Constituição passou a ser destruída sistematicamente, doutora Clay, logo depois da sua implantação, pela classe dominante, que não admitia aquela Constituição de caráter social, e pelo próprio poder judiciário, e pela própria Suprema Corte alemã. Os estudos de Neumann, mas principalmente de Kirchheim, na sua obra clássica, A Justiça Política, bem revelam o papel do Poder Judiciário, não especificamente da Justiça do Trabalho nesse primeiro momento, mas da Suprema Corte, e na desconstrução sistemática dos direitos sociais previstos na Constituição de Weimar. A história não se repete. A história não se repete, mas em alguns momentos, quando a gente lê a justiça política, traduzida para o inglês, traduzida para o espanhol, não há tradução para o português, dessa obra clássica de Kirchheim, a gente acha que está no Brasil, ao ler a justiça política, o papel que o Poder Judiciário teve, de alguma forma, para destruir o direito do trabalho e para abrir as portas para o nazismo. Não foram poucos os juízes, doutor Fabrício, que apoiaram entusiasticamente a chegada dos nazistas ao poder, pelo voto. Não foram poucos os juízes que não só passaram a respaldar os atos do nazismo na Alemanha. Portanto, a justiça política é uma obra clássica para se entender qual é o papel do Poder Judiciário na sociedade. E é por isso que o doutor do Ministério Público fez uma belíssima... Doutor Alberto fez uma belíssima exposição para discutir super infraestrutura, que o direito tem um papel importante, meu caro Paulo Boal. Pode ser contra-hegemônico, mas o direito não é só o direito, também é quem aplica o direito. É evidente que nós temos que estar na contra-hegemonia, mas afinal o que fez o direito do Brasil, nesse momento tão delicado, ou os intérpretes máximos do direito que fizeram no Brasil, essa relação ela não é tão automática. Pode não ser tão automática com dinamismo, com série de coisas, mas a democracia mais prova de que a máxima de Marx ainda continua em vigor. Nessa tentativa de ver a importância que a infraestrutura tem sobre a subestrutura na definição do modelo de Estado. Por isso é que a democracia burguesa é uma falácia. É uma falácia. E aí acreditar no direito é muito difícil. Embora nós devemos cerrar fileiras no direito contra-hegemônico. É uma falácia, porque afinal o Estado Democrático de Direito está previsto na Constituição com várias garantias. E o que ocorreu no Brasil nos últimos anos? Uma intensa destruição dos direitos do trabalho pelos poderes constituídos da República. Um golpe que levou ao poder pessoas determinadas e escolhidas para destruir o Estado Democrático de Direito Social. Então, por isso é que a democracia burguesa ela é uma falácia. Quando a burguesia acredita que isso não resolve, ela atropela. E, lamentavelmente, o direito dos seus operadores, no seu conjunto, principalmente quem tem poder, não são capazes de reagir se não respaldar. Mas eu vou concluir, doutora Silvia, para dizer que, de fato, falar em justiça política é importante nesse momento, porque não é possível compreender o que ocorre no Brasil sem observar o que ocorreu, que aconteceu em 2015, 2016, porque seria tapar o sol com a peneira. E eu até lamento, minha colega Magda, que as associações só estão vendo agora, quando esse clima já estava desenhado há muito tempo, de que o problema não era reforma trabalhista pontual, mas era o que estava em jogo naquele momento. Não foram capazes, com raras exceções, de criticar. Algumas legitimaram o que ocorreu no Brasil com várias notas. O problema do Brasil, de fato, é um triplex? Não é o triplex do Guarujá. Embora o triplex do Guarujá tenha que ser investigado de forma absolutamente isenta. Mas é o triplex
do governo alçado ao poder por intermédio de golpe político em 2016. Esse ilegítimo governo triplex está alicerçado em 3 balizas fundamentais. Quais sejam? São 3 balizas, por isso é um triplex mesmo, o problema do Brasil. Dizimar as conquistas e os direitos sociais da classe trabalhadora e de outros grupos explorados, oprimidos, discriminados da sociedade brasileira, com especial ênfase para os direitos do trabalho e previdenciários, com a liquidação de outras políticas públicas relevantes. Esse é o primeiro andar do triplex. O segundo andar do triplex, não necessariamente dessa ordem, é entregar o patrimônio público a grupos nacionais e estrangeiros por valores meramente simbólicos, especialmente o pré-sal. Esse é o segundo andar do triplex. E o terceiro andar do triplex é autopreservar-se, com a garantia de imunidade aos integrantes graúdos do governo ilegítimo, acusados de graves crimes de corrupção profissionalizada e de longa data, mediante o soerguimento dos 2 primeiros andares antes mencionados e larga distribuição de poupudas verbas públicas à velha mídia oligopolista e golpista. Esses são os 3 andares do triplex. Esses são os 3 andares. O problema é que nesse triplex só pode ingressar 3 categorias de pessoas. É também um triplex de pessoas. É um triplex que só entram, em primeiro lugar, os homens ricos, os financistas, os rentistas, os especuladores e ávidos por maior opulência extraída da miséria do povo brasileiro. Esse é o primeiro grupo do triplex. O segundo grupo do triplex recebe os agentes políticos causados de graves crimes contra o patrimônio público. Estão no triplex. São esses homens. Estão acusados. Não estou julgando nenhum deles. Do terceiro andar desse triplex são acomodados os donos da velha mídia brasileira, neoliberais convictos contra as políticas públicas e profundamente sociais, com aspas, quando buscam extrair verbas públicas para incrementar os seus negócios capitalistas. De igual modo, existem 3 grupos de fora torcendo para o êxito do tenebroso governo. Quais são esses 3 grupos que também formam um triplex? A massa de gente manobrada pela velha mídia, que acredita no discurso global de que a corrupção é obra de uma gerência específica do sistema econômico e pode ser extirpada do capitalismo na relação entre o público e o privado. Leia do engano. As pessoas às quais se identificam com a política de exclusão social, algumas tipicamente fascistas, estão no segundo andar. E depois, num andar destacado, o aparato repressor, que se vangloria de ter refundado a República, embora não consiga explicar o motivo pelo qual as suas midiáticas ações não apenas estão levando o Brasil para o século XIX, em termos de direitos humanos, como também os membros do governo gerado pela onda moralizadora levou ao poder pessoas as quais são acusadas de crimes de corrupção ainda mais graves do que aqueles atribuídos ao governo eleito de 2014. Portanto, essa, sinteticamente, é a minha compreensão do que eu tenho de reforma trabalhista e reforma previdenciária. É isso. Na minha compreensão, é isso. O problema do Brasil é um triplex, mas é o triplex dos ultraprivilegiados, dessa burguesia nacional e internacional que, sedenta para matar a sua sede, quer dilacerar direitos sociais, direitos humanos da classe trabalhadora, de outros grupos explorados, oprimidos e discriminados da sociedade brasileira. Muito obrigado.